Olá, pessoal! Estamos começando o segundo bloco da nossa aula de hoje. No bloco anterior, encerramos esse bloco quando a gente estava mencionando que todo aquele que está vertendo contribuições, durante o período que ele está vertendo contribuições, ele tem qualidade de segurado, ok? Então, ele está pagando a Previdência Social, ele possui qualidade de segurado. E essa qualidade de segurado é extremamente importante para a concessão de diversos benefícios previdenciários. Benefícios como pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio acidente. Não há que se falar em concessão de benefício previdenciário se, na data do fato gerador de um desses benefícios, não houver qualidade de segurado. Vejam aqui a importância, dessa qualidade. Nós precisamos entender que, como o próprio nome já diz, Seguridade Social, a Previdência ela participa desse seguro da Previdência Social, que vai funcionar seguindo mais ou menos a mesma lógica do seguro do nosso carro. Vamos imaginar o seguinte: você contratou o seguro lá do seu carro no dia 1º de janeiro de 2019, ali um ano antes, do período Covid. Você contratou lá em 1º de janeiro de 2019. Quando chegou no dia 31 de dezembro de 2019, desse mesmo ano, o que aconteceu? Você foi viajar, foi curtir ali o Réveillon, você é igual a professora Priscila, gosta de viajar no final do ano, esqueceu de renovar o seu seguro. E aí você volta lá para sua cidade no dia 5 de janeiro, ok? E você não tá nem aí, não tá nem lembrando que o seguro do seu carro venceu. E aí você chega, abre sua geladeira e fala assim: nossa, preciso ir no mercado, E aí você pega o seu carro, vai lá no mercado para poder comprar ali pelo menos alguma coisa para você ter para comer ali nos próximos dias, até que você pare para fazer o mercado, o mercado grande, as compras maiores. Não é exatamente assim que acontece? Só que vamos imaginar que nesse caso, nesse percurso, você venha bater com esse carro, ou esse carro venha a ser roubado, venha a ser furtado, enfim. Você tem algum sinistro. A seguradora vai cobrir esse sinistro? Me respondam. O seguro venceu no dia 31 de dezembro. Você teve um sinistro no dia 5 de janeiro de 2020. Você terá cobertura desse seguro? Mas é claro que não, A seguradora vai agradecer você não ter renovado, vai agradecer esse sinistro só ter ocorrido no dia 5 de janeiro. E por que a seguradora ela não vai cobrir esse sinistro? Porque a cobertura da seguradora foi até o dia 31 de dezembro de 2019. No dia 5 de janeiro de 2020, você não era mais segurado. Então a seguradora não tinha nenhum dever junto a você de proteger aquele sinistro que ocorreu. E quando a gente olha para o direito previdenciário, pessoal, funciona exatamente da mesma forma. Exatamente a mesma lógica. Enquanto você está contribuindo, você tem a proteção previdenciária. Só que aqui no direito previdenciário, nós precisamos entender que nós não estamos falando de um seguro comercial como um seguro do carro. Nós estamos falando de um seguro social. E por ser um seguro social, ele não pode simplesmente, a partir do momento que você para de contribuir, acabar com a sua proteção. Vamos imaginar um segurado que trabalhou durante 20 anos em uma determinada empresa. É demitido dessa empresa. No dia seguinte, ele sofre um acidente e vem a óbito. É justo essa família não receber pensão por morte? Mas é claro que não, Priscila? Ele estava apenas um dia sem contribuir, ele estava apenas um dia desempregado, Então, aqui no direito previdenciário, entendendo que estamos falando de um seguro social, nós temos uma extensão desse período de qualidade de segurado. É como se a seguradora falasse para você o seguinte: olha, o seu seguro vai até o dia 31 de dezembro, ok? De 2019. Mas, se você tiver ali algum sinistro, até o dia 1º de fevereiro de 2020, eu banco esse sinistro. É mais ou menos essa lógica, ok? Então, mesmo o segurado parando de contribuir para a Previdência, durante um determinado lapso temporal, ele vai manter
manter a sua qualidade de segurado mesmo sem contribuição. E essa previsão dos períodos em que teremos a manutenção da qualidade de segurado sem contribuição é o que conhecemos como período de graça, período de extensão dessa qualidade de segurado. A previsão sobre essas possibilidades, esses períodos de extensão, estão previstos no artigo 15 da Lei 8.213 de 91 e também no artigo 13 do Decreto 3.048 de 99, ok? Vamos aqui esmiuçar o artigo 15 da Lei de Benefícios. Mas antes, só um comentário para vocês, né? Em que momento que a pessoa adquire qualidade de segurada? O contribuinte individual e o contribuinte facultativo adquirem qualidade de segurado a partir do momento, em regra, que eles vertem a primeira contribuição, ok? Momento em que vertem a primeira contribuição. Quando a gente olha para os segurados empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, essa qualidade de segurado começa exatamente naquele momento em que esse segurado apresenta-se ali perante ao seu empregador para começar a exercer atividade remunerada. Ali começa a qualidade de segurado dessas figuras, ok? Vamos entender, então, esse período de duração. O artigo 15, ele vai nos trazer aqui as várias possibilidades, né, de extensão de qualidade de segurado, indicando prazo para cada uma dessas situações. Vamos, então, dar uma lida aqui no artigo 15 da Lei de Benefícios. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições. Inciso 1º, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto o auxílio acidente. Então, todo mundo que está em gozo de benefício previdenciário, desde que esse benefício não seja o auxílio acidente, mantém a sua qualidade de segurado. Vamos imaginar o seguinte: nós temos ali uma pessoa que está recebendo auxílio por incapacidade temporária há 6 anos, ok? Está, então, há 6 anos recebendo auxílio por incapacidade temporária. Essa pessoa mantém essa qualidade de segurada pelos 6 anos, Priscila? Sim, mantém. Enquanto ela estiver recebendo benefício previdenciário, ela vai manter a sua qualidade de segurado. Priscila, a pessoa está aposentada por invalidez, já tem 20 anos. Mantém a qualidade de segurado. Priscila, a pessoa está recebendo aposentadoria por tempo de contribuição. Mantém a qualidade de segurado, independentemente do tempo em que essa pessoa estiver recebendo esse benefício, ok? Se vocês observarem, esse artigo 15, inciso 1º, ele está com redação dada pela Lei 13.846 de 2019. Lei 13.846 de 2019. Essa Lei 13.846 de 2019, eu lembro que quando ela saiu, eu estava viajando, inclusive estava em Gramado quando saiu. Foi lá no dia 18 de junho de 2019. É a lei que converteu a MP 871 em lei, né? Eu lembro bem que eu estava lá, a faculdade pediu para eu fazer um videozinho ali sobre, né, as alterações que tivemos na conversão, e eu falei exatamente sobre essa alteração, né? Porque não estava prevista na MP 871, mas quando a MP 871, lá no dia 18 de junho de 2019, foi convertida em lei, passamos a ter essa previsão. Que previsão é essa? O artigo 15, inciso 1º, ele previa que mantinha ali a qualidade de segurado, sem limite de prazo, quem estava em gozo de benefício. Ponto. Parava ali. A Lei 13.846 incluiu esse vírgula, exceto o auxílio acidente. Ou seja, dizendo que aquela pessoa que recebe esse benefício de auxílio acidente não manteria mais a sua qualidade de segurado, ok? Para manter, deveria, então, voltar a contribuir, né? O simples fato de receber auxílio acidente não ensejaria mais manutenção dessa qualidade de segurado. E aí nós tínhamos um problema, né? Porque nós tínhamos ali milhares de pessoas que já recebiam auxílio acidente
e que de uma hora para outra elas perderiam essa qualidade de segurado, porque já não ensejaria mais. Então, por exemplo, saiu a lei ali no dia 18, se o segurado falecesse dia 18, dia 19, já não geraria mais direito à pensão por morte, porque o auxílio acidente já não mantinha mais a qualidade de segurado, né? Como é que ia se dar isso? Obviamente, a gente precisava ter aqui uma progressão disso, né? Um tempo para que as pessoas tomassem ciência dessa alteração e voltassem, então, a recolher as suas contribuições. E aí, lá no dia 23 de março de 2020, sai a portaria 231, dizendo o seguinte: olha, já era, auxílio acidente não mantém mais a qualidade de segurado, os outros benefícios previdenciários sim, mas o auxílio acidente não mais, ok? Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai acabar com a qualidade de segurado de todo mundo de forma imediata, seria injusto, né? As pessoas precisam tomar ciência disso. Então a gente vai fazer o seguinte, consolidou as lesões que darão jus, né, ao recebimento de auxílio acidente até o dia 17 de junho de 2019? Sim, Priscila. Consolidação das lesões que darão direito ao auxílio acidente até 17 de junho de 2019. Então, a partir dessa data, essa pessoa teria 12 meses de manutenção da qualidade do segurado. Então, todo mundo que já estava recebendo benefício ou que teve ali a consolidação da lesão até essa data, fazendo jus à recepção de auxílio, ao recebimento de auxílio acidente, contaria, mesmo, né, com essa alteração da lei, por pelo menos mais 12 meses. Né? E todas as pessoas que tivessem a consolidação das suas lesões a partir do dia 18 de junho de 2019, não seria mais necessário que essas pessoas não teriam mais direito, à manutenção da sua qualidade de segurado, ok? Nós tivemos aí esse entendimento fixado, dando aí pelo menos esse prazo de 12 meses. Perfeito? No que tange o inciso 2º, nós temos hoje, deixa eu voltar lá para cima, a seguinte previsão. Então, o inciso 1º já vimos, está em gozo de benefício, vai manter a qualidade de segurado. O inciso 2º vai dizer o seguinte, vai manter a qualidade de segurado por 12 meses após a cessação das contribuições aquele segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Observem, deixar de exercer atividade remunerada. Quem é que está aqui, pessoal? Vocês já sabem responder. Quem é que está aqui? Quem é que deixa de exercer atividade remunerada? Todos os segurados obrigatórios. Porque nós não vimos que segurado obrigatório é aquele que exerce atividade remunerada? Então, todos os segurados obrigatórios contarão com 12 meses de manutenção da qualidade de segurado, mesmo após parar de pagar. Parou de pagar, deixou de ser segurado, deixou de ser, por exemplo, segurado especial, que não verte contribuição, parou ali de trabalhar, de exercer atividade. Durante 12 meses, nós temos essa manutenção. Se vocês observarem, aqui no inciso 6º, no caso do segurado facultativo, essa manutenção da qualidade de segurado não se dará por 12, mas sim por 6 meses, ok? Então, segurado que exerce atividade remunerada, todos os segurados obrigatórios têm 12 meses de manutenção da qualidade de segurado. Se for um segurado facultativo, terá apenas 6 meses de manutenção. Quem adquiriu aí um livro, né, livros ali no iniciozinho de 2020, finalzinho de 2019, pode estar com a redação desatualizada nesses livros e com o entendimento desatualizado. Eu brinco que direito previdenciário, né, a gente aqui tem uma onda que bate com bastante força. Toda hora a gente tem uma alteração no direito previdenciário, né? E tivemos uma alteração com relação a isso. Isso porque a redação original previa exatamente o que nós vimos. 12 meses de manutenção para aquele segurado que deixar de exercer atividade remunerada ou estiver suspenso ou licenciado. Quando veio a MP 905 em 2019, essa MP, pessoal, ela passou a prever o seguinte. Ela passou a prever recolhimento previdenciário sobre o seguro-desemprego.
Então, quando o segurado ia lá receber o seu seguro-desemprego, era descontado automaticamente pela administração pública o valor referente à contribuição previdenciária. E aí nós precisamos, mediante a essa previsão do 905, também alterar a questão da qualidade desse segurado. Porque se aquela pessoa tivesse recebendo seguro-desemprego, ela obrigatoriamente estaria recolhendo parcela previdenciária. E aí passamos a ter essa redação aqui, onde, evidentemente, se ele está recolhendo, esses 12 meses não poderiam ser computados do fim da atividade remunerada, e sim após o recebimento do seguro-desemprego para aquele segurado que assim o recebia, ok? Essa previsão, está aqui até para vocês, de cobrança de parcela previdenciária sobre salário-desemprego e a manutenção dessa qualidade de segurado durante o período de seguro-desemprego, ela foi revogada pela MP 955 de 2020. Então, nós voltamos a ter a redação anterior, como mencionei para vocês, ok? Por que nós tivemos, Priscila, essa alteração legislativa, mandando pagar-se contribuição previdenciária sobre o seguro-desemprego? Pelo seguinte, nós tínhamos uma discussão no seguinte sentido. Se o inciso 1º fala que mantém a qualidade de segurado quem está em gozo de benefício previdenciário, a qualidade de segurado deveria então ser contada apenas após o recebimento do seguro-desemprego. Porque o seguro-desemprego, apesar de nós estudarmos ele está vinculado ao direito do trabalho, ele constitucionalmente trata-se de um benefício previdenciário. Então, se a gente leva em conta esse status constitucional de benefício previdenciário que o seguro-desemprego tem, segundo o inciso 1º, enquanto a pessoa tivesse em gozo desse seguro-desemprego, haveria essa manutenção, E nós tivemos alguns processos na justiça discutindo isso. Porque se eu conto, ao invés de eu contar quando o cara foi demitido, eu contar quando aquele segurado ele parou de receber seguro-desemprego, eu ganho uns meses aqui nessa contagem de manutenção, Vai que o fato gerador ocorreu exatamente naquele intervalo. Então, nós tínhamos essa discussão na justiça. Mas já estava pacificado, tá? Que essa contagem não se dava do fim do seguro-desemprego, que essa contagem, na verdade, se daria do último dia de trabalho, de prestação de serviço daquele segurado empregado, ok? Mas, mesmo assim, o legislador tentou incluir aí na nossa legislação essa cobrança, mas isso acabou não passando, perfeito? Então, voltamos à regra anterior. Então, não há que se falar em contagem de qualidade de segurado após o recebimento do seguro-desemprego. Perfeito, pessoal? Essa contagem é feita após o último dia de trabalho, a última remuneração daquele segurado, ok? Chegamos, então, no inciso 3º do artigo 15, que vai dizer para a gente que mantém a qualidade de segurado até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. O exemplo que vocês vão achar aí nos livros didáticos, na grande maioria das vezes, é o ebola, O ebola é uma doença de segregação compulsória. Então, se ele teve ali alguma doença de segregação compulsória, como, por exemplo, o ebola, essa manutenção da qualidade de segurado se daria 12 meses após cessar essa segregação. Eu tenho uma tese com relação a isso, tá? Eu particularmente entendo que o COVID, ele é uma doença de segregação compulsória, ok? Então, eu acho plenamente viável que a gente discuta essa manutenção da qualidade de segurado por 12 meses após cessar ali essa segregação compulsória, no caso daquelas pessoas que comprovadamente foram acometidas pelo COVID-19. Academicamente, muitos colegas discordam de mim desse posicionamento, mas eu defendo isso ferozmente, que o COVID pode sim ser configurado como uma doença de segregação compulsória, e a gente pode
tentar brigar por uma extensão da qualidade desse segurado com base aí nessa doença, ok? Obviamente, pessoal, quando a gente está falando em período de manutenção da qualidade de segurado sem recolhimento, só é devido para quem já tinha qualidade de segurado antes, né? Vamos imaginar que estava faltando um mês para a pessoa se recuperar do Covid, né? Essa é a minha tese, né? Lembrando, como eu mencionei para vocês, que muitos colegas, né, alguns doutrinadores, discordam desse meu posicionamento, né? Vocês sabem que eu faço mestrado, então discuto muito sobre isso, sobre o prisma acadêmico, né? Lá na academia, muitos colegas discordam dessa minha visão, mas eu defendo ela ferozmente, né? Se tiver oportunidade, defenderei essa tese nos meus processos judiciais. Observem o seguinte: a pessoa faltava um mês para acabar a manutenção da qualidade desse segurado dela, ok? E aí, essa pessoa que faltava um mês para acabar a manutenção da qualidade de segurado dela, ela vem a se contaminar pelo Covid. Então, quando ela foi contaminada, ela tinha qualidade de segurado. Entendo eu, pela aplicação aqui do inciso 3º, ou seja, teria uma extensão de mais 12 meses com base no inciso 3º, após, né, o fim aí dessa segregação compulsória devida através do Covid, ok? Vai que dentro desse lapso temporal ele tem ali algum fato gerador, ensejador de benefício, né? Então a gente precisa ficar atento a isso, e eu particularmente entendo ser plenamente defensível, né? Apesar de muitos colegas discordarem. O artigo 15, inciso 4, vai trazer aqui para a gente também a manutenção da qualidade de segurado por 12 meses após o livramento para aquele segurado retido ou recluso, ok? Então, aquele segurado, né, aquela pessoa que já tinha qualidade de segurado quando foi presa, depois de ser solta, terá manutenção da qualidade de segurado por 12 meses. Aquele segurado, aquele jovem que começou a prestar, por exemplo, serviço militar, né, aquele segurado que foi incorporado às Forças Armadas para prestação de serviço militar, ele tem essa manutenção da qualidade de segurado por 3 meses após o licenciamento, ok? Me parece aqui até um disparate, né? A gente pensar que o recluso terá uma manutenção da qualidade de segurado por 12 meses e aquele jovem que trabalhava, né, que foi ali obrigado a prestar o serviço militar, ele tem ali apenas 3 meses de manutenção dessa qualidade de segurado, né? Mas infelizmente é o que temos aqui na legislação. E o inciso 6º, já havia mencionado para vocês, segurado facultativo tem 6 meses de manutenção dessa qualidade de segurado, perfeito? O artigo 13 do Decreto 3.048 de 99, ele traz para a gente as previsões, né? Vai fazer ali uma regulamentação do que a gente tem lá na Lei de Benefícios. E aqui nós tínhamos e voltamos a ter novamente uma previsão adicional nesse artigo 13 do Decreto 3.048 de 99. Observem que o inciso 2º, ele dizia que mantinha essa qualidade de segurado por 12 meses aquela pessoa que deixasse de receber benefício por incapacidade. Mas nós nunca tivemos essa previsão na lei. Vocês observaram que no artigo 15 não tinha essa previsão, né? Mas nós tínhamos, com base no decreto, que aquela pessoa que deixou de receber benefício por incapacidade, ela teria essa manutenção da qualidade de segurado por 12 meses. Perfeito? E aí veio o decreto 10.410 e acabou com essa previsão, né? Promoveu aqui uma alteração na redação desse inciso 2º, tirando esse direito de manutenção da qualidade de segurado por 12 meses para aquelas pessoas que tivessem ali seu benefício por incapacidade sendo cessado. Lembrando que a IN vai prever também essa manutenção por 12 meses para aquela pessoa que deixar de receber salário maternidade, ok? Depois do decreto 10.410, nós tivemos um outro decreto pouco conhecido, que é o 10.491 de 2020. Esse decreto 10.491, ele veio acertar, entre aspas, alguns erros cometidos pelo 10.410. Inclusive, essa exclusão de
12 meses de manutenção da qualidade de segurado para quem recebia benefício por incapacidade. Então, nós voltamos a ter essa previsão no Decreto 3.048 de 99. Por que eu trouxe para vocês esse históricozinho? Apesar de, hoje estar valendo, novamente essa previsão. Porque alguns de vocês podem estar com livros que foram produzidos após o Decreto 10.410, mas antes do Decreto 10.491. Então é importante que vocês entendam isso, na leitura de vocês que vocês devem fazer dos livros, vocês entendam ali porque que o livro eventualmente pode estar trazendo alguma informação divergente, alguma informação incorreta, é porque o livro muito provavelmente está desatualizado. Hoje está valendo manutenção de 12 meses para toda aquela pessoa que deixou de receber benefício por incapacidade, ok? Vamos já encerrar esse bloco, que no próximo bloco nós vamos ver outras possibilidades de ampliação de qualidade de segurado. Até daqui a pouquinho, galera.